Uma expedição incrível numa passagem lendária e que há séculos estava congelada. Estamos falando da Rota Polar e de Beto Pandiani e Igor Belli, que saíram do Alasca rumo à Groenlândia a bordo do Igloo, um barco sem motor e sem cabine para registrar a natureza e os efeitos das mudanças climáticas. Eu sou a Karen Matos e estou com o Ilídio Teixeira para conversarmos com um dos protagonistas dessa missão, o velejador Beto Pandiani. Sejam muito bem-vindos a mais um podcast da Sabesp, que a partir de agora tem um novo formato. Espero que vocês gostem. É um prazer estar aqui com vocês e nada melhor do que deixar o próprio Beto Pandiani se apresentar. A gente sabe que você é velejador, empresário e é palestrante. Então, eu queria que você contasse um pouco dessas suas histórias. Bom, Ilídio, a história começou faz tempo, viu? Eu velejo há 40 anos, mais ou menos. E eu sou filho de um velejador italiano que veio para o Brasil, meu pai, o Conrado Pandiani, casou com minha mãe em Santos. Então, eu nasci de frente para o mar. E quando eu era pequeno, eu ouvia histórias do meu pai a respeito das competições que ele fazia na Itália. Infelizmente, meu pai partiu cedo, então eu não tive o professor que eu gostaria de ter tido. Mas, uns anos depois, eu comecei a velejar por conta própria, competindo numa classe chamada Hobbycat 16, que é um catamarã, um barco de 2 cascos. Durante 10 anos competi nessa classe, fui muito bem. E depois de correr muita regata, eu achei que eu devia mudar o eixo da minha vida. E na época eu era, vamos dizer, um empreendedor da noite paulistana, né? Eu fui um dos sócios do Aroanta, famoso Aroanta, aqui no Largo da Batata, aqui pertinho, do Olivia, o primeiro bar da Vila Madalena, o Singapore Sling, enfim, vários lugares que eu participei. E eu dei uma guinada profissional na minha vida nessa época, foi em 93, e quando eu encontrei um amigo velejador na rua, o Marcos Susbacher, e juntos tivemos a ideia de fazer Miami-Ilhabela, nesse mesmo tipo de barco, porque para quem está nos ouvindo, só para entender, é que quem viaja, faz uma viagem oceânica, né, de um país para o outro, atravessa o Atlântico, o Pacífico, qualquer mar, normalmente veleja num barco cabinado, que tem estrutura, banheiro, cama, reserva de água, energia, proteção. Nosso barco não tem nada disso, né, ele pesa um pouco mais de 200 quilos. Não tem cabine, não tem motor. Então, Miami-Ilhabela foi um desafio. Passamos 289 dias para chegar em Ilhabela, 2 catamarãs com 4 velejadores. Então, essa viagem aconteceu em 94, o ano inteiro praticamente, e ela trouxe um grande ensinamento, que é viajar leve e viajar longe. Como o barco é muito pequeno e não cabe praticamente quase nada, né? A gente trouxe mais ou menos 100 quilos de carga em cada barco. E ainda assim a gente veio diminuindo ao longo da viagem. O exercício nesse ano foi, além do exercício de desapego, é claro, né? Foi entender que na vida a gente tem que fazer escolhas, né? E muitas vezes a gente imagina que precisa de muito para fazer alguma coisa inimaginável, e a gente provou, né, para nós mesmos, né, primeiro, que nós não precisávamos de muito para vir dos Estados Unidos para cá. E, então, ao longo desses quase 300 dias, né, nós aprendemos a priorizar. E em relação a... As pessoas perguntam, como que você leva água, comida, né? Nós normalmente desalinizamos manualmente a água do mar, então a água para nós não é um problema. E nós reabastecemos o barco a cada 15 dias. O interessante de tudo isso é que quando você leva uma vida como a nossa, vamos dizer assim, mais espartana, privada, né? Limitada, vamos dizer assim, a gente abre mão, vamos dizer, do conforto para ter um barco que vai para lugares que nenhum outro barco vai, né? Porque o barco é muito pequenininho, ele entra em lugares que rios, sobe na praia, né? A gente consegue explorar o litoral dos países com mais proximidade. Mas o interessante é que os recursos do nosso barco são pequenos. Então, tudo que nós temos é contável. Então, você acaba dando valor.
Porque se você tem 10 maçãs no barco e comer uma, teu companheiro comer outra, você tem certeza que sobraram 8. Aqui em São Paulo, ou em qualquer lugar do mundo, ninguém tem ideia de quantas maçãs faltam para você, porque você vai no mercado e compra. E assim é o uso da energia e da água. Ninguém tem ideia de quanto que tem de água na Sabesp. O pessoal abre a torneira como se aquela água fosse infinita. E como a energia fosse também infinita, né? A deixar a luz acesa e tudo mais. Então, quando eu voltei dessa primeira viagem em Miami-Ilhabela, eu percebi que eu era um perdulário. Eu gastava muito mais do que eu precisava. Então, a viagem foi uma reeducação de hábitos que eu tive o prazer de poder viver essa experiência, de viver com pouco, e chegar em São Paulo e falar, não, eu preciso dar mais valor a tudo que me cerca. Porque eu sei que para a energia chegar aqui em casa tem um trabalho de muitas pessoas, como a água, como o alimento, como tudo na nossa vida, né? Os recursos. E nós não pensamos que o mundo é finito, porque é praticamente impossível contar os recursos que nós temos, mas eles são finitos, né? E ainda mais com o aumento da população hoje em dia, a gente sabe que a água é o bem mais precioso. Sem água, você não tem carne, você não tem chuva, você não tem plantação, você não tem nada, né? Você não tem alimento, né? E nós, curiosamente, né, navegamos num mundo de água, né, salgada. E a gente encontrou uma maneira inteligente de usar a água do mar, salinizando no equipamento de emergência, manualmente, porque nosso barco não tem energia para isso, né? Então, é interessante você ver que, depois de um tempo, tudo aquilo que parece incômodo, você se adapta facilmente, né? E continua sendo feliz da mesma forma. Então, quando a gente olha, né, o mundo à nossa volta e vê que os recursos são escassos e as pessoas não têm muita ideia disso, não estão tomando providências, muitas vezes as pessoas têm essa ideia de que elas vão abrir mão do conforto, do bem-estar, para ter uma vida mais racional. Mas isso não é verdade, a gente se adapta facilmente, porque felicidade não está na abundância irrestrita. A felicidade talvez esteja na inteligência da gente saber usar para não faltar para todos, né? Exatamente. E que aprendizado, Beto. Agora, falando da rota polar, né, isso exigiu um planejamento, resiliência e muita determinação. Você poderia contar um pouquinho para a gente sobre esse processo que às vezes é muito similar ao nosso dia a dia, ao nosso cotidiano, né? Seja nas empresas, seja como projetos pessoais. Pois é, cada viagem dessa, nós investimos, vamos dizer, 2 anos mais ou menos de planejamento, né? E aí você pode me perguntar, Karen, tudo que vocês pensaram deu certo? Nunca deu certo tudo. Na maioria das coisas, sim. Mas é interessante perceber o seguinte, né? No mar, as regras são muito duras, né? Mas são muito claras. Então é mais fácil, muitas vezes, você se preparar para enfrentar a natureza do que enfrentar, por exemplo, as questões humanas. As questões humanas, é muito difícil você, num grupo, né, na equipe, você entender aonde é que a corda vai partir. Porque a questão humana ela é vasta, envolve as emoções das pessoas e coisas dessa natureza. Em relação ao mar, posso dizer que o Igor e eu tivemos um resultado muito bom nas 3 viagens que nós fizemos, foi o Atlântico, o Pacífico e agora a passagem noroeste, no Ártico. Mas nós temos uma maneira que não é um segredo, talvez, para ninguém, né? Porque a nossa estratégia, que nunca foi combinada, é muito simples, né? Eu cuido do Igor, ele cuida de mim, né? Então, essa troca gera muita confiança, autoconfiança, cumplicidade, né? E ela prepara a nossa mente para o pior. Porque uma coisa é você fazer um planejamento de um projeto, qualquer que seja, pode ser corporativo, pode ser uma viagem, pode ser um casamento, né? Tudo necessita do planejamento. Depois vem a fase da execução.
E aí você vai adaptar a execução àquilo que você planejou, e nem sempre as coisas vão sair do jeito que você pensou, porque uma é a natureza, que muitas vezes, por exemplo, o clima hoje está um padrão diferente de 30 anos atrás. Então as previsões não estão tão precisas como antigamente. Então você tem que ter um nível de flexibilidade, improvisação e bom humor. Sim. Principalmente, o bom humor é um fator de muito equilíbrio no nosso barco, porque nas crises a gente se lida muito bem com essa maneira que a gente tem leve de cuidar, de lidar com as dificuldades, né? Um mau tempo, uma quebra, como caiu o mastro nessa viagem e tudo mais. Então, a parte mais desafiadora de qualquer projeto, na minha maneira de ver, é nós vencermos a nossa mente. É na nossa mente que estão todas as barreiras, né? Eventualmente medo, pânico, os desequilíbrios emocionais, a falta de cumplicidade, a falta de parceria, é você não ter, naquele momento da execução, tanta paciência para executar aquilo lá. Por exemplo, um barco à vela como o nosso não tem motor, né? Se acabar o vento, aqui a gente tinha um sistema de pedal que gerava 4 km por hora, quer dizer, um barco muito lento. A gente tinha que andar às vezes 10, 12 horas pedalando o dia inteiro, cansativo, para andar um pouquinho, né? Então essa resiliência, ela, ao meu ver, a resiliência do Igor e a minha, ela sempre teve apoiada em duas coisas. Primeiro, propósito. Né? A gente tem um propósito. Antes de chegar aqui na Sabesp para trazer o projeto para vocês, nós tínhamos um propósito, que era fazer uma viagem por uma região que está mudando, né? O oceano está desgelando, e a gente quer fazer, vamos lançar o filme, né, sobre mudanças climáticas para abrir uma conversa em torno desse tema. Esse era o nosso ideal. No momento que a Sabesp virou o nosso parceiro principal, nós temos uma outra coisa, que é a responsabilidade, com a parceria, a confiança. Então, a nossa resiliência e a nossa capacidade de lidar com o imponderável e com todas as dificuldades que a gente teve nessa viagem, o frio, né? Estava conversando com você, né? Meu pé ficou congelado. Foi uma viagem doída, vamos dizer assim. Mas teve momentos lindos, né? Valeu a pena fazer, né, esse sacrifício, né? Já estava dentro, né, do nosso expectativa ter uma viagem difícil. Mas o que realmente fez a diferença é o nosso propósito, o nosso compromisso com vocês e com os outros parceiros. Então, não era simplesmente uma viagem qualquer. Eu não estava de férias no Ártico com o Igor. A gente vê muito prazer no que a gente faz. A gente se diverte bastante. Mas nem todos os dias são fáceis. E a gente fez algo que não é muito comum, né? Ninguém vai para o Ártico num barco sem cabine, sem motor. É uma região que todos os veleiros que passam aí passam com motor, ninguém passa velejando, porque é um lugar difícil de velejar e muitas vezes não tem vento. Então, como o barco era muito levinho, qualquer brisa ele andava, mas um veleiro convencional não trabalha dessa forma. Então, é isso, né? A gente sabe que na vida é difícil ter tudo, né? Se a gente negocia, a gente abriu mão, vamos dizer, do conforto de um veleiro grande, com motor, não seria uma expedição, vamos dizer assim, tão interessante, mas, por outro lado, o nosso barco, com todas as limitações e dificuldades, ele nos proporcionou experiências completamente diferentes de todas as outras pessoas, porque nós precisamos da natureza para andar. Nós estamos sujeitos à natureza, e a nossa experiência é essa. A nossa interação com a natureza. Você falou de mudanças. Essa etapa começou com uma velejada aqui no Rio Pinheiros. Sim. Além disso, você treina na Represa Guarapiranga. Ilhabela. Isso. Eu queria que você contasse um pouco dessa experiência de velejar no Rio Pinheiros e como que são os seus treinamentos. Olha, essa coisa do Rio Pinheiros foi interessante, porque ela surgiu no dia que eu apresentei aqui a palestra, o projeto para vocês aqui na Sabesp. E aí surgiu a ideia de trazer o barco que está na Ilhabela para navegar no Pinheiros e chamar a atenção, né, das pessoas e da mídia em relação ao trabalho
incrível, né, que a Sabesp vem realizando nos últimos anos de limpeza do rio, que é um projeto complexo, né, não envolve só a Sabesp, né, e que isso precisava ser mostrado, né, e nada melhor do que colocar uma coisa exótica, né, dentro do rio, né, não é um lugar propriamente ideal para velejar, porque é muito estreito, raso, né, o barco precisa de bastante espaço. Mas, simbolicamente, a gente fez a primeira velejada, né, da história do rio, para chamar atenção. Foi interessantíssimo. A Patrícia velejou comigo, né, e foi uma alegria, porque no final a Patrícia Ellen que me trouxe aqui, e eu a convidei, uma forma de retribuir a ela essa visão que ela teve de trazer a Sabesp como parceria do projeto. E para mim foi uma coisa única, né? Olhar a cidade daqui do ponto de vista do rio é muito diferente, né? Foi interessantíssimo. E muitas pessoas me escreveram nas redes sociais, né? E eu tive a paciência de responder a todas elas, porque muitas vezes as pessoas vinham com brincadeira. Como é que você aguentou o cheiro? Eu falei, olha, não senti cheiro nenhum, não tem cheiro. Ah, mas aquele lugar é podre, é isso. Eu falei, não, vocês estão enganados, né? Então, é uma imagem que as pessoas têm e é uma dificuldade, muitas vezes, de ver que o poder público funciona, né? Porque a gente tem uma imagem, né, do poder público que nada funciona, mas não é assim. A gente sabe que tem coisas erradas no nosso país, mas a gente não pode ser injusto e generalizar isso, né? Com pessoas trabalhando, fazendo um trabalho como esse, em outras áreas também, a gente sabe disso. Então, eu mesmo, né, conheci um outro lado, né, porque para fazer esse evento a gente falou com o EMAI, a gente falou com o Parque, e CETESB, quer dizer, envolveu vários órgãos do governo, né, do poder estadual, e eu vi a complexidade que é fazer uma obra dessa, né? E a dificuldade de colocar um barco no Rio Pinheiros também, né? Como foi um mês de logística, foi um mês de reuniões, né? Era a questão do mastro, os fios, o rio tinha que subir um pouquinho de nível, porque tem uma parte que é muito rasa, e no final a gente não sabia se ia ter vento, né? No fim sobrou uma brisinha, o barco andou, e no final deu tudo certo, né? Eu trouxe o barco e levei o barco de volta para Ilhabela com uma experiência única. E durante minha vida toda eu velejo na ilha, né? Então a preparação para Rota Polar não foi nada que fugiu da minha rotina, porque eu já velejo naturalmente quase todos os fins de semana. O que mudou foi que eu tive que fazer um ano de academia na Riboc para me preparar, porque eu não sou um moleque, né? Então, o meu companheiro é. E principalmente a perna, né? Para pedalar. Exatamente, né? Então, o Igor tem 39 anos, diferente, eu tenho 65, né? Eu tive que, vamos dizer, pedalar para chegar próximo do Igor, né? Mas, enfim, nossa parceria funcionou muito bem. Estou aqui olhando as imagens aqui na TV, é uma delícia rever isso. E falo para vocês, as imagens elas são mais poéticas do que na hora, viu? Na hora é apaixonante, mas você não está relaxado 100%, né? As pessoas perguntam, você tem medo? Não é medo, é uma apreensão. Então você está ouvindo o barco, você está atento, você vê se tem algum animal, se vai escurecer, se tem gelo na frente, onde você vai dormir. Quer dizer, não é uma coisa assim, a gente não está indo para velejar de Ilhabela para Angra, né? Eram áreas totalmente congeladas, não, Beto? E passou por muitas mudanças. E são efeitos dessas mudanças climáticas? O que vocês perceberam e sentiram na viagem? Então, é complexo esse tema, Karen, porque assim, essa passagem, né, o que vocês estão vendo aqui, ela só fica assim durante 2 meses. Alguns trechos só nas últimas 3 semanas. Agora, né, está tudo congelado. Se a gente caísse nesse lugar agora, era gelo. Então, o que está acontecendo é o seguinte, que a meteorologia, mais do que degelando ou congelando, ela está mudando num padrão que não é o padrão conhecido. Então, tem anos que desgela mais, tem anos que desgela menos. E esse caminho que nós fizemos há 30 anos atrás, a gente não conseguiria fazer em 2, 3 meses. A gente precisaria talvez 2 anos ou 3. Uau.
2 verões, né? A gente teria que voltar para conseguir voltar para fazer outro trecho. E agora isso já não está acontecendo. Mas existe uma dúvida. Talvez esse ano a passagem não abra totalmente. Ninguém tem a certeza. O que mostram as estatísticas e os próprios inuits é que tem uma tendência de degelo. Né? Ou seja, quando vem o inverno, congela de novo. Mas às vezes demora um pouco mais para congelar. E para você ver, esse ano, a área que nós fizemos atrasou 20 dias. Aí você fala, mas como que está degelando se demorou 20 dias? Mas a calota polar, ela vamos dizer, ela é um mar que toca a Rússia, que toca o Canadá, o Alasca, a Europa, a Groenlândia. Então, nesse ano, a calota degelou mais para o lado da Rússia. Então, a gente tem que fazer essa conta, porque a área e a massa de gelo é uma só. Então, se degelou mais para o lado russo, você tem que fazer essa conta, né? Não é porque desgelou menos no Canadá que você fala, não desgelou tanto, né? Mas precisa ver o outro lado como foi. Então, é um tema complexo. Eu não me arrisco a dar nenhuma opinião, porque opinião não é pesquisa. Mas eu tenho um sentimento. Eu creio que existam ciclos na natureza e eu creio que o homem também tem um papel de interferência. Se a gente for, nós paulistanos aqui sabemos que não somos mais a terra da garoa. Sim. Já fomos, né? Então nosso microclima já é diferente. É só você pegar um dia frio assim, de madrugada, sai de São Paulo, quando você chega no Embu são 4, 5 graus de diferença. E antigamente tinha muito mais área verde aqui, perto da nossa região. Hoje em dia é uma placa de cimento. Você vem de avião para São Paulo, você entende. Até porque tem essas chuvas tão torrenciais na capital, né? E então eu vejo assim, os microclimas, né? Quantos microclimas no planeta nós já transformamos em outra coisa, né? A Serra do Mar, que a gente sabe que tem apenas 3, 4%, né, de cobertura comparado na época do descobrimento. Não é possível que esse desmatamento não causou uma mudança de clima, mesmo que seja local, né? Então, fica a minha questão. Será que todos esses microclimas que foram mudados no planeta interferem? Porque se a gente for pensar, na Europa não tem mais nenhuma mata primária, nem tampouco nos Estados Unidos. Eles acabaram com tudo. Nós temos ainda a Amazônia, né? E temos que cuidar. Então, é difícil dizer se a questão apenas do CO2, né, do efeito de estufa, é responsável. Porque tem a questão do desmatamento, tem queimadas, tem sujeira. Por exemplo, a baleia, a gente pensa que matar a baleia não interfere no clima, mas a baleia ajuda a capturar carbono, ela faz o mesmo trabalho da árvore. Então, porque as fezes dela vão para o fundo, né? Então tem muita coisa que está nessa equação. O difícil é descobrir, né, qual o peso de cada fator que causa o que nós estamos vendo nessa falta de padrão no clima, né? Eu tenho 2 perguntas em uma. Primeiro, eu queria saber o seguinte: não basta apenas o Beto querer velejar. Eu acredito que o planejamento envolve até negociações para que você possa entrar no mar de determinados países. Sim. Não deve ser uma coisa muito simples isso. Deve ser uma coisa que você tem que prever com muita antecedência. E a outra coisa, mesmo com todas essas dificuldades, quais são os momentos mágicos que você não consegue esquecer, mesmo tendo todos esses perrengues, de ter preocupação se o barco vai quebrar, se vai chover, se você... Chover vai, quebrar vai, você já sabe. Chover vai. Chover vai. Só tem que... quanto que a chuva vai impactar na sua viagem. Você sabe que às vezes, Dílio, a chuva é boa, porque o barco está inteiro salgado com água do mar, né? Vem aquela chuva, lava o sal, tira da catraca, né? Porque a água salgada é difícil, né, para viver com ela no barco, né? Principalmente no meio do oceano, né? Mas o nosso barco, sim, ele tem problemas
com praticamente todos os lugares do mundo, as 8 viagens que eu fiz, porque é um barco que, por exemplo, no Brasil, pela lei, ele não pode navegar nem de Ilhabela para Ubatuba. Ele só pode navegar em águas abrigadas, ou seja, no Canal de São Sebastião, ou em Ubatuba, ou na Represa, ou em Búzios, ou na Baía de Guanabara e coisas assim. Os barcos que velejam na costa brasileira já têm uma categoria diferente, tem que ser cabinado, tem que ter motor. No Chile, por exemplo, um barco como esse não pode velejar porque ele tem que ter 2 sistemas de propulsão. Por acaso esse agora tinha o pedal, mas eu digo, o meu barco anterior não poderia, né? Porque não tem motor, tem vela, né? Então, todas as vezes que a gente começa uma viagem em determinados locais, né? Já começamos viagem no Chile, nos Estados Unidos, na África do Sul, você esbarra na legislação local e aí é a velha conversa, né? Olha, é um projeto, temos um patrocínio, não é uma viagem comum, a gente tem aí como objetivo fazer algo inédito. E foram muitas histórias até engraçadas, né, no final, porque você fala normalmente com oficiais da Marinha, né, dos países, né, que olha aquele barco e dão risada. Fala, esses caras vão morrer, daqui a 2 dias a gente vai ter que resgatar, né, porque só vai sobrar para eles, né? A verdade é essa, né? E para eles é crítico porque se acontece uma coisa, uma fatalidade, eles que deram autorização. Então você tem que entender, sentar na cadeira deles e ver que eles também têm uma situação difícil. Mas, graças a Deus, já foram muitas viagens. Hoje a gente tem uma certa reputação, né, de não sermos loucos. Somos ousados, mas não somos loucos. E 8 viagens que deram certo, né? Estou aqui para contar as histórias, né? Mas foi difícil sair do Chile, viu? Para ir para a Antártica em 2003 foi uma novela, porque imagina cruzar o Drake num barco bem menor que esse aqui que estamos vendo. Para os chilenos darem autorização foi um parto, mas no fim deram e no final nos parabenizaram pelo projeto de segurança, por toda a estrutura que a gente pensou e tudo mais, né? E um momento extraordinário assim que você não esquece, de qualquer uma delas, de qualquer uma das viagens? Olha, é incrível, mas a chegada é uma sensação única de todas as viagens, a chegada, porque a chegada é a concretização de um trabalho de anos, não apenas de 2 velejadores, né? Porque tem muitas pessoas por trás do projeto, não só na parte técnica, mas apoio na preparação médica, preparação alimentar e coisas dessa natureza, né? A parte nutricional. Então, quando você chega, a vontade que você tem assim, é de comemorar com todo mundo, né? Mas muitas vezes a gente chega longe, né? Como chegamos agora no Ártico, né? Não tinha ninguém lá esperando a gente. Encostamos numa praia em Arctic Bay, eu e o Igor demos um abraço, éramos só nós 2, ninguém nem sabia o que era aquilo ali que estava chegando, né? Mas imediatamente você pega o telefone e liga para as pessoas para agradecer e começa a passar aquele filme na cabeça, né? Desde o dia que você imaginou aquilo, uns anos atrás, que você abriu um mapa, uma carta náutica, um atlas e olhou e ficou falando, meu Deus, como é que a gente vai fazer para fazer uma viagem segura, né? E começam as conversas, né? O Igor e eu, e aí procura-se um projeto, um construtor, um barco, como que vai ser a comunicação, a energia, a água, e depois a jornada de levantar os recursos, né? Que normalmente demoram 2 anos. Para quem está nos ouvindo aqui, eu visito em média 100 empresas, tomo uma média de uns 90 portas na cara. Em busca de parceiros. Mas é importante a porta na cara, né? Porque imagina se fosse tudo fácil de conseguir, né? A gente ia chegar num lugar desse achando que ia ser fácil também. Então, a preparação e o aprendizado a lidar com o não começa logo cedo, né? Porque o mar também dá não, né? Quantas vezes a gente volta, quantas vezes a gente dá errado aquela perna, né? E você tem que, sei lá, consertar o barco, fez um erro, o barco quebrou, bateu em alguma coisa. Já aconteceu isso, né? E, então, a primeira viagem, né, que foi Miami-Ilhabela em 94,
nossa, foram vários acidentes e quebras, e foi nosso grande aprendizado, né? A gente não repetiu os erros na Rota Austral, que foi a segunda viagem. E foi assim, né? Sucessivamente aprendendo com erros novos, né? Não com erros antigos, né? E agora, praticamente, acho que tanto no Atlântico como no Ártico, talvez alguns pequenos erros e algumas pequenas escolhas erradas, mas não um erro grande, assim, estrutural. Então a gente vem realmente se aprimorando, né? E cada vez ousando um pouco mais, né? Pergunto qual que será a próxima viagem, né? Deve vir muita coisa por aí. Você falou também, Beto, de propósito, né? E tem um propósito educacional também na Rota Polar. Sim. E talvez isso até nos aproxime ainda mais, porque a Sabesp também tem essa visão, essa preocupação de estar em escolas, instituições. Então, eu gostaria que você contasse um pouquinho, né? Porque parece que vem mais novidade aí, além da viagem. Mais do que eu imaginava e mais do que eu contei para vocês, né? Porque faz tempo que a gente não conversa, mas o segundo maior parceiro da viagem é o Grupo Ânima Educação, que é o terceiro maior grupo de educação do Brasil. São 400 mil universitários. E eu, inicialmente, tinha montado um projeto para falar com um aluno do ensino médio, né? 15, 16, 17 anos. E eu descobri, na parceria com a Grupo Ânima, que eles têm um canal de comunicação muito grande com o ensino médio, porque é o futuro aluno deles, né? Eles têm muitas parcerias. Então, eu dei para eles, eu fiz um investimento grande nessa viagem, na Rota Polar, em criar um site educativo com conteúdo, com exercícios. E eu dei para eles de presente essa ferramenta que eles começaram a usar agora, nesse ano agora de 2023, e vai ser uma ferramenta que eles podem usar ad eterno. E para o ensino médio, que é uma maneira deles se aproximarem e fazerem uma política já de educação com os futuros alunos, né, do ecossistema Ânima. E agora, esse ano, eu lanço o livro da Rota Polar, né, que é um outro subproduto, e lanço um livro educativo para jovens que eu escrevi, que chama Espaguete Picolé na Terra do Vento, que é um livro para 15, 16, 17 anos, que é um livro tecnológico. Na verdade, é um garoto e um cachorro que saem numa viagem, toda a história é baseada numa das minhas viagens, mas os jovens vão precisar de um telefone celular para ler o livro, porque o livro vai estar com vários QR Codes que te levam para universos que são separados da história principal. Então, por exemplo, ele está lendo o livro lá, ele vai apontar o telefone, aí falou que apareceu um golfinho em Santos, tem lá um documentário da Toninha, que é um golfinho que tem em Santos. Se chegou no Estreito de Magalhães, tem um documentário da primeira volta ao mundo do Fernão de Magalhães. Se falar do problema da água, que os espaguetes não tem água no barco, a gente pode botar um documentário relativo à água e assim vai. Então, agora, a Ânima e nós estamos fazendo uma parceria para viabilizar esse projeto juntamente. Isso é uma ferramenta, não um livro apenas, né? Porque ele está sendo desenhado para ser uma ferramenta. Porque imagine esse livro na rede pública ou ensino médio particular também, com 100 mil jovens que têm um aplicativo do telefone para ler o livro e o conteúdo desse livro, na parte digital, num site de meio ambiente para jovens, educativo. Então, os professores, quando falarem com os alunos, falam através do espaguete, que é o personagem do livro. Então, esses professores podem propor campanhas educativas, campanhas a respeito do uso inteligente dos recursos, campanhas de saúde, aulas usando o espaguete, mandando exercícios relativos ao livro. Então, é um projeto interessante porque você aprende se divertindo de uma maneira onde você aprende todas as ciências ao mesmo tempo, que é o que o ensino moderno propõe, né? Não é como na nossa época que aprendia a geografia, exato, física, hoje é tudo conectado. Tudo integrado. Integrado, exatamente. Então, o livro propõe isso. Então,
nós vamos lançar o Rota Polar, que é o documentário, agora em julho, e no segundo semestre os 2 livros. Então, no ano que vem, essa parte educacional das viagens, né, porque está indo além da Rota Polar, eu vejo que ela vai se ampliar e eu me enxergo, assim, no futuro, muito conectado com a educação, porque eu já fiz muitas palestras em escolas públicas de ensino médio e primeiro grau, e os jovens, as crianças, quando veem essas imagens, as histórias, elas ficam completamente conectadas, ficam mudas. Se aquela classe que tem gente, sei lá, ansioso, barulhento, eles ficam mudos, eles prestam muita atenção, eles ficam encantados. E é um jeito interessante de você entrar, né? E se você falar assim, olha, não pode pegar o celular, não, você vai precisar do celular. Porque não adianta ir contra. Exato. Você não vai tirar o celular. Parte, acabou, é igual a mão, né? Vai tirar a mão da pessoa, né? Então é melhor você usar de uma forma inteligente, né? Com desafios para que eles também criem. Sim, exatamente. E entender, sabe o quê? A finalidade. Porque quando eu estudava, eu lembro que uma coisa que me desestimulava era falar, mas para que eu vou aprender isso? Eu nunca vou usar. E a ideia do livro é exatamente essa, de você mostrar que tudo que a gente aprende está conectado e que você vai, de alguma forma, usar aquilo na sua vida. Então, decorar também era chato pra caramba quando a gente estudava, né? Tinha que ficar decorando um monte de coisa. Porque não era entender, né? Era decorar. Depois você esquecia. Então... Uma nova forma de aprender. Sim. Eu acho que a educação precisa dar esse salto e esse projeto é sensacional. Olha, hoje, às vezes, você sabe que quando eu estava terminando de escrever o livro do espaguete, faz uns 2 anos atrás, ou 3 anos atrás, eu tive um insight de que eu só fiz essas viagens para poder entrar nesse universo educativo dos jovens. Porque tem tanto subsídio, tanta possibilidade, e as coisas parecem que vão se encaixando ao longo dos anos na sua vida, e você vai entendendo o teu propósito, vai ficando mais claro, né? Então, eu estou muito feliz de ter chegado até aqui, eu e o Igor, né, concluído essa viagem, e saber que os frutos, os subprodutos, os desdobramentos, né, vão poder impactar mais pessoas do que nós imaginávamos. Porque o filme com certeza, né, depois o filme vai para a televisão, para os canais, e você põe depois tem um alcance enorme. Mas não é apenas isso que eu acho que é traduzir tudo isso que a gente está mostrando, né? Eu acho que se a gente faz um projeto educativo, você consegue penetrar, né, nessa faixa de idade fundamental, onde esses jovens estão tomando decisões que vão ser importantes na vida deles, né? Poxa vida, tem tantas histórias, está tão legal, mas infelizmente, né, o podcast vai chegando ao seu final. Lembrando você que está ouvindo, o podcast também estará disponível nas nossas redes sociais e no YouTube da Sabesp. E se você tiver interesse em ouvir, também estará nas principais plataformas de áudio. Eu queria que o Beto terminasse com um recado, uma mensagem que gostaria de deixar aqui para o pessoal que está nos ouvindo ou nos assistindo, depende, né? Como a pessoa escolher a melhor forma de interagir aqui com a gente. Bom, para mim, assim, a frase que expressa e resume todas essas viagens é bem simples e ela é o resultado desse aprendizado. Nós podemos ir muito mais longe do que nós imaginamos com muito menos do que nós sonhamos. Então, é uma frase bastante empreendedora, motivacional, para qualquer pessoa que sonhe qualquer coisa de bom para a sua vida, né? E muitas vezes crie alguns empecilhos, barreiras, dizendo que eu não consigo, eu não tenho uma situação financeira, eu não tenho isso. Não. Sempre será possível, desde que você tenha
confiança em você, né? Então, sem autoconfiança, a gente não vai para nenhum lugar. E imaginação. Porque imaginação, de fato, é você colocar ação naquela imagem que está na sua mente, né? Eu tenho, por exemplo, uma maneira de construir minhas viagens. Então, a primeira viagem que foi Miami-Ilhabela, eu deixei na minha casa 1 ano o Atlas aberto na página do mapa do mundo que mostrava Miami-Ilhabela. Então, eu ficava, todas as vezes que eu passava no meu escritório, eu olhava aquela imagem e me via lá. Então, eu fui mentalizando durante 1 ano aquela viagem acontecendo. E assim foi em todas as 8 viagens. Então, essa maneira de você projetar as coisas, colocando na tela da sua mente aquilo que você deseja de verdade. Obviamente que você não fica em casa assobiando, vendo televisão, né? Você tem que sair para a vida, né? Para conseguir fazer as coisas. Mas sem essa visualização, a idealização daquilo que você quer, é difícil dar certo. Então, tem 2 coisas importantes. É foco, determinação e disciplina. 3 coisas. Eu gostaria de agradecer imensamente ao Ilídio e você, Beto, uma verdadeira aula, uma inspiração. E a gente espera que essa entrevista também sirva, né, de motivação para outras pessoas realizarem seus sonhos e chegarem cada vez mais longe. Muito obrigada. Obrigado, foi um prazer.